Boa noite a todos. Muito bom que a gente tenha escolhido vir aqui, muito bom estar entre amigos, pensando sobre os aspectos mais importantes da vida. E qual será o aspecto mais importante da vida? Qual o sentido da existência na Terra? Por que nós estamos aqui? Alguém mais informado deve estar falando assim, deve estar pensando assim, mas essa questão do sentido da vida, há muito tempo a filosofia já tenta achar e não consegue. As correntes e os filósofos ficam se debatendo sobre qual seria o sentido da vida. Mas nós, cristãos, já sabemos qual é, porque Jesus nos disse. O sentido da vida é o amor. O mandamento maior da vida é o amor. É o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Então não há tema mais importante para todos nós do que estudar como está o nosso amor. Como você tem amado, como nós temos amado. Quais os desafios para essa prática do amor? Para isso nós vamos usar uma das passagens mais desafiadoras dos Evangelhos, para pensar junto com vocês. Contam os textos sagrados que Jesus andava com os discípulos, como sempre, ao ar livre, caminhando de uma cidade para outra, quando ele encontrou a figueira. E indo até a figueira, não encontrou frutos. Não tendo encontrado frutos, ele disse à figueira que nada mais nascesse dela. E na volta da cidade, para onde eles tinham ido, a figueira estava completamente seca. E Pedro, inclusive, se espantou com aquilo e disse: olha, mestre, aquela árvore que tu amaldiçoaste está completamente seca. É desafiadora essa passagem, não é? Especialmente porque os textos falam que não era tempo de frutos, não era tempo de figos. Aí fica mais difícil de entender ainda. Como pode ser? Primeiro, Jesus amaldiçoando. Isso não bate muito com a nossa ideia de Deus, de Jesus. Segundo, porque não era tempo de figos. Como assim? Que lições a gente pode ter disso? Não há, a bem da verdade, ninguém que possa dar palavra final sobre a interpretação dos textos sagrados. E isso se aplica integralmente dentro do Espiritismo, que, como fé raciocinada, aceita e discute até o fim de nossas existências cada texto, cada palavra das Escrituras. Se nós ouvirmos 20 vezes uma parábola, vamos ter 20 ensinamentos, e isso vai ser assim até o final das nossas vidas. Mas nós aqui hoje tomamos essa história para repensar o nosso amor. A quantas anda esse amor que a gente possui? E para isso a gente criou uma historinha a respeito da figueira. Como se a figueira fosse uma árvore que quisesse pensar exclusivamente nos seus frutos. Será que há algum erro nisso? Que a árvore se volte para os seus frutos? Se o próprio mestre disse que conhece uma árvore pelos seus frutos, aparentemente seria uma árvore cristã. Pensava nos seus frutos, mas o problema não era pensar nos frutos, era pensar exclusivamente nos seus frutos.
E por que é ruim pensar exclusivamente nos frutos? Porque se ela pensa somente nos frutos, ela esquece das raízes, ela esquece das folhas, ela esquece das flores. E uma árvore que esquece das raízes, esquece das folhas e das flores, pode dar frutos? Não pode. Ela estaria se autocondenando a se ressecar, porque é das raízes que ela tira a sua nutrição, tanto de nutrientes mesmo, quanto de água. É das folhas que ela tira a energia para fazer a fotossíntese. É das flores que ela gera os seus frutos. Esse pensamento exclusivo, que na nossa alegoria explicaria o ressecamento da árvore, fala para nós, no nosso caso, de um amor exclusivo. Vocês já perceberam que o nosso amor é exclusivo, é excludente, ele exclui outras pessoas da humanidade? Vocês já perceberam isso? Tem um ditado no interior sobre a educação sexual dos jovens que fala assim: cuide das suas cabras, porque meus bodes estão surdos. O que isso quer dizer? Que a pessoa que pensa assim, ela se preocupa com todos os jovens? Ela se preocupa exclusivamente com o seu filho do sexo masculino, achando que a questão das cabras, no caso das meninas, deve ser cuidado pela família dos outros. Nós vivenciamos, nós praticamos um amor exclusivo, um amor excludente. Basta ver o seguinte: pense agora por quantas pessoas você reza, por quantas pessoas você faz oração, você pede. Certamente pelas pessoas da sua família, talvez até alguns membros mais distantes da sua família. Talvez você generosamente reze também por colegas, por alguns vizinhos, por alguns conhecidos. Mas no total, isso no decorrer de um ano, dá quantas pessoas? Estimando 30, 40, 50, nem chega a isso. O nosso amor é um amor que exclui mais do que inclui. Porque quantos bilhões de seres existem encarnados na Terra? 7 bilhões. Quantos espíritos estão no total afetos à escola da Terra? Segundo os espíritos, mais de 20 bilhões de espíritos. E você rezando por 30, 40, 50. Que amor é esse que nós temos praticado? Porque se o nosso modelo e guia é Jesus, e Ele é o governador espiritual da terra, Ele reza, trabalha, cura. Quem? Quando Ele nos ensinou que Deus é um Pai nosso, é Pai de quem? Dos espíritos. É Pai da nossa raça, da nossa classe social. Ele seria Pai dos brasileiros, quem sabe? O que vocês acham? Quando Jesus nos ensina a falar Pai Nosso, Ele fala que Deus é Pai de quem? De todos. Nós somos irmãos de sangue de toda a humanidade. De sangue, por assim dizer, de origem, por parte de pai. E não há por que duvidar, Deus é pai e mãe também. Então, por parte de pai e mãe.
Mesmo assim, a gente reza por uma pontinha. A gente se preocupa com uma parte muito exclusiva da humanidade. E se a gente fosse colocar um gráfico aqui, 7 bilhões perante 20 bilhões, a gente ia ver que 7 bilhões são uma minoria dos espíritos que estão encarnados. Mas quanto seria nesse gráfico 30, 50 de 7 bilhões? Esse é o tamanho do nosso amor. E isso deveria nos preocupar, porque se nós dizemos que Jesus é o nosso modelo e guia, Ele ama a tantos e nós amamos tão pouco. Se Ele é o nosso modelo, nós precisamos nos preocupar. Por exemplo, eu digo que o defeito mais difícil da gente curar é aquele do qual nós nos orgulhamos. Vocês não acham? Se você se orgulha de um certo defeito, você vai se curar? Se você nem vê como problema, você não vai solucionar. E nós nos orgulhamos de amar exclusivamente. O que a gente mais fala por aí, com muito orgulho, é que pelos meus amores eu faço qualquer coisa. Quem tem um filho aqui que nunca pensou isso? Por meus filhos eu faço qualquer coisa. Quem tem pais e nunca pensou isso? Pelos meus pais eu faço qualquer coisa. Quem casou e não... Bom, casamento pode ser um pouco menos enfático. Mas no geral, a gente fala com maior orgulho que pelos meus eu faço qualquer coisa. Fala ou não fala? Isso é uma programação mental. É uma programação mental trágica, ruim, errada. O que faz uma pessoa com essa programação mental? O filho traz uma borracha diferente e você, na hora de fazer o trabalho junto com ele, você nota: nossa, sua mãe comprou uma borracha diferente para você? Não, pai, eu peguei lá na escola. Como, filho? Não, é que o Pedrinho trouxe essa borracha muito bacana, eu gostei bastante. Ah, é, filho? Foi? E daí? Ah, eu peguei. Aí o pai que pensa assim: pelos meus eu faço tudo, ele pergunta assim: alguém viu? Alguém viu? Se ninguém viu, tudo certo. Mas olha, você deixa aqui em casa, porque senão o Pedrinho vai ver quando você levar para a escola, tá bom? Ou o filho está com dificuldade para fazer a lição e ele dá a resposta dos problemas de matemática para os filhos, por exemplo, e fala para eles assim: olha, mas escreve com a tua letra, senão a professora vai descobrir. Por quê? Pelos meus filhos eu faço tudo, eu faço qualquer coisa. Isso é uma programação mental que nos vai levar a distorções terríveis. E contra isso vem o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus falou que o mandamento maior da vida humana é amar o próximo. Não. Jesus falou que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro: amar o próximo como a si mesmo. São 3 amores, então. Mas eles são 3 amores iguais? São 3 amores que são semelhantes, mas há um primeiro e há um segundo Jesus. Isso quer dizer o quê? Que antes do amor ao próximo, o amor à sua mulher, à sua mãe, ao seu pai, ao seu filho, ao seu irmão, antes do amor mesmo a nós mesmos, deve estar o amor a Deus.
Só que aí a gente precisa destrinchar o que é o amor a Deus. O amor a Deus é o amor a tudo que é certo, justo. Se eu tiver essa noção de que deve reger a minha vida é o amor ao que é certo, ao que é bom, ao que é justo, eu terei dúvidas no caso da borracha? Se o meu amor for ao que é certo, ao que é bom e ao que é justo, ele está antes do amor ao meu filho. Então eu reformulo a minha programação mental e, ao invés de dizer pelos meus eu faço tudo, eu digo pelos meus filhos, meus pais, meus irmãos, meus amigos, eu faço tudo o que for certo, tudo o que for justo. Isso muda alguma coisa? Isso muda tudo. Os valores são como se fossem os programas de um computador ou os aplicativos de um celular. De que serve um celular se não tiver nenhum programa dentro, nenhum aplicativo? Nada. O que ele serve? Um computador que não tiver nenhum programa dentro, para que ele serve? Nada. São os valores que nos possibilitam, as ferramentas fundamentais que nos possibilitam tomar boas decisões. E as boas decisões, elas dependem desses valores, dessas ferramentas. Se nós programarmos as nossas vidas para falar pelos meus amigos, pelos meus filhos, pelos meus amores, eu faço tudo o que for correto. Se você programar os teus filhos, se você estimular os teus filhos a pensarem dessa maneira, quando eles estiverem na rua e um líder dos amigos falar assim: vamos quebrar uma árvore, vamos roubar um carro, vamos quebrar uma janela. Se você tiver programado pelos meus eu faço tudo, ele vai falar pelos meus amigos eu faço qualquer coisa. E aí ele vai e faz. E depois você vai falar: nossa, eu não sei onde que ele aprendeu isso. Aprendeu com você. Agora, se ele tiver aprendido pelos meus eu faço tudo que for certo, a primeira questão dele vai ser: isso é certo? Isso é bom? Isso é justo? No momento que ele for deputado, não quero rogar praga para o seu filho, mas no momento que ele for deputado e o partido dele começar a fazer esquemas para desviar dinheiro, mas forem as pessoas mais próximas dele, os amigos, ele vai ficar diante desse dilema, gente. São os meus amigos, é o meu partido, são os meus interesses, e pelo que é meu eu faço qualquer coisa. Essa é a chave da boa vida, essa é a chave da vida correta, da vida virtuosa, da vida exitosa do ponto de vista espiritual. Essa é a chave para o nosso amor. Amar bem não é amar os meus. Amar bem é amar o que é certo e o que é justo. A ponto de, nos evangelhos, se contar que Jesus fazia uma palestra no centro espírita. Ele pregava a palavra de Deus para um grupo de pessoas. Não tinha centro espírita e muito menos se falava em palestra. Jesus falava das coisas de Deus para um grupo de pessoas e um rapaz veio sussurrar no ouvido dele: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí. E a resposta dele foi impressionante para todos nós até hoje, porque ele respondeu assim: minha mãe?
Meus irmãos, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Se você estivesse lá e ouvisse Jesus falando isso, você ia ficar como? Como assim? Isso é espantoso. E ele conta os textos sagrados que ele estende os braços, aponta para um grupo de pessoas à sua frente e diz: minha mãe e meus irmãos são quem faz a vontade do meu Pai. Ele sabia, e conta os evangelhos muito superficialmente, que os seus irmãos não gostavam da atividade dele, boicotavam e o perseguiam por causa disso. E eu imagino que a sua mãe estava ali junto, porque conhecendo os seus filhos, a inveja dos seus filhos em relação a Jesus, falou: eu vou junto para tentar fazer o que mãe faz. Vocês sabem bem o que eu falo. As pessoas começam a se pegar dentro de uma família, sempre tem que ter um bombeiro, não é verdade? E a mãe quase sempre exerce esse papel. Na minha interpretação, Maria foi junto para bombeirar o conflito entre os irmãos. Mas ali Jesus deixou, como sempre, uma lição inesquecível para todos nós. Nós temos uma irmandade de carne, de criação, com toda a humanidade da terra, mais do que toda a humanidade da terra, com toda a criação da terra, que abrange também os animais. Então nós somos irmãos de todos os animais da terra, e nós somos irmãos também de todos os vegetais da terra, e também somos irmãos de todos os átomos da terra. Quem disse isso? De novo a revelação dos Espíritos, que falaram que a nossa evolução espiritual vai do átomo ao arcanjo. Isso quer dizer o quê? Que todos vocês, todos nós, encarnados e desencarnados, já fomos átomo na nossa história. Então essa briga humana absurda do criacionismo contra o evolucionismo, onde se diz no criacionismo que o ser humano foi criado pronto, e no evolucionismo de Darwin que nós somos uma evolução dos macacos, segundo os espíritos, estão ambos errados, porque nós não apenas somos uma evolução dos animais, mas também dos vegetais, mas também dos minerais e das coisas. Disso emerge lindamente Francisco de Assis, que chamava todas as coisas de irmãs: o irmão copo, a irmã cadeira, o irmão sol e a irmã lua. É maravilhoso perceber que nós temos uma integração potencial de carne com tudo que existe da Terra e de outros planetas, e de outras constelações, e de outras humanidades. Nós somos irmãos por parte de pai e mãe, do que? De tudo. Todo é um outro nome de Deus. Deus é também o todo. Deus está no fundo de tudo que existe. Amar a Deus sobre todas as coisas também é amar o todo. Então nós seremos cristãos, nós seremos verdadeiros seguidores de Cristo quando conseguirmos essa integração, não apenas de origem divina, que isso todos nós somos, não há como tirar, mas também de proposição, de atitude, de situação de nós mesmos perante tudo que existe em integração. E o que nos integra a tudo que existe é o amor. Mas que amor é esse? O amor exemplificado e trazido por Jesus. Isso é capaz de mudar não apenas as nossas decisões, mas todo o nosso olhar sobre a vida. Quando você olhar as coisas
você vai ver irmãos e vai falar com Francisco, irmã Cadeira. Vocês estão prontos para falar a irmã Cadeira? A irmã Lâmpada, o irmão Copo? Vocês estão prontos para falar isso? Provavelmente vocês vão parar no manicômio, porque a humanidade aprendeu a se servir uns dos outros. Todos nós que tivemos alguma noção de economia, a gente sabe que os princípios básicos da economia são, por exemplo, a natureza. Mas a natureza não é chamada de natureza na economia. Sabe como é que chama a natureza na economia? Recursos naturais. Ué, qual a diferença? Não sei. Outro princípio, outro elemento fundamental da economia são pessoas, os trabalhadores. Mas trabalhadores e pessoas não são chamados de pessoas na economia, são recursos humanos. Qual a diferença de pessoas para recursos humanos? De natureza para recursos naturais? Qual a diferença? Peças num tabuleiro. Quem nunca trabalhou numa grande corporação e se percebeu peça num tabuleiro? Que as pessoas, os dirigentes, os jogadores, os players, como dizem os americanos, jogam com essas peças e te transferem e mudam você e descartam e admitem da maneira que eles querem. Vocês entendem o que está por trás de recursos humanos? A diferença de seres humanos, de pessoas para recursos humanos? São recursos para quem? A natureza é um recurso para quem? É brutalmente diferente você pensar nas outras pessoas como peças do seu tabuleiro e pensar nas pessoas como filhos de Deus. Isso dá uma mudança drástica na tua vida. Drástica. E aí, com essa mudança, você pode finalmente obter das religiões e de Jesus o grande ganho que ele veio dar para a gente, que a gente nem sabia. A gente vai para a religião por quê? Vamos tentar lembrar. A gente vem para essa religião e para as outras também quando o bicho pega. Ela não é. Não fiquem com vergonha. Todos nós viemos porque o bicho pegou. Os trabalhadores, inclusive. Todos nós, não é verdade? Então não tem que ter vergonha para nada. O problema é que quando melhora a gente afasta. Esse é o problema. Eu costumo dizer que Deus quer casar com a gente quer ficar. Deus quer uma relação permanente, sólida, e a gente vem dar uns beijinhos, melhorou e abre fora. Seja numa religião, num centro, numa casa, a gente sempre vem, obtém o que a gente quer e depois vai embora. É a própria ficada. A gente dá uma ficada com Deus. Isso é fruto do quê? Que tipo de pensamento está no fundo disso? Até com Deus nós pensamos como um recurso para nós. Até com Deus. Acho que a economia devia ter recursos divinos. Porque até com Deus a gente manipula e a gente quer que Deus faça o que a gente quer. A gente chega a fazer Deus jagunço. Fala assim, eu não vou fazer nada, mas Deus vai te... Como assim? A gente acha que Deus vai ser jagunço da gente, como se Deus fosse punir as pessoas. Esse Deus do Velho Testamento, que punia, que lançava fogo sobre Sodoma e Gomorra, não é o Deus de Jesus. Esse Deus que se temia, esse Javé que se temia, não é o Pai de amor que Jesus nos ensinou. Tanto é que Brasília está aí e não lança fogo sobre ela. Não é? Prova definitiva de que isso foi uma criação humana.
Nós precisamos olhar a vida como Jesus nos convidou. Apenas vir para a religião, nos relacionarmos com o próprio Deus, como se fosse um recurso que nos dá ou não nos dá, e depois a gente se afasta dele. Hoje em dia você avalia, vê as pessoas falando, tal religião é boa, depois que eu mudei para ela, consegui trocar de carro, tive aumento no trabalho. Isso é um recurso divino, é Deus sendo manipulado pela nossa vontade. A nossa oração de verdade é assim: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Essa é a nossa oração, na verdade, no fundo. Quando na verdade Jesus ensinou uma outra forma, que é: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então nós, a partir dessa visão real de Jesus, pelo menos a visão que nós percebemos assim, nós podemos e devemos olhar tudo que está à nossa volta. Quem é recurso para a sua felicidade? Quem deve ser manipulado? Que situações é legítimo que você manipule para ter a sua felicidade? Quem é bom, é certo que você distorça, que você dirija para fazer o que você quer? Quem? A gente não fala isso, casamento bom é aquele, a minha mulher faz tudo que eu gosto. Eu encontrei uma vez um amigo meu, já com 50 anos de idade, amigo de infância, e eu falava assim: amigo, tu é um empresário, bem sucedido, já tem filho, já tem tudo, e continua morando na casa da sua mãe? É, mas ela frita o bife do jeito que eu gosto, ela passa minhas camisas do jeito que eu gosto, ela arruma a minha cama, eu não quero sair de lá. E é assim que a adolescência nos tempos de hoje dura até os 40, 45, 50 anos. E aqui eu não estou ofendendo ninguém que estiver eventualmente nessa condição, tá bom, gente? É só uma constatação do que acontece nos dias de hoje. Tudo tá bom se for do meu jeito, se tiver do jeito que eu gosto. Não interessa se é certo ou se é errado. Tudo eu faço por aqueles que são do meu sangue, da minha raça, da minha condição. Tudo eu faço. Não interessa se é bom, se é certo ou se é justo. Foi isso que Jesus nos ofereceu como programação moral? Não foi. E ser cristão está muito além, é um amor para muito além desse amor praticado por nós. Quando Jesus apareceu e disse que o amor era um mandamento maior, se fosse na escolinha do professor Raimundo, os alunos iam ficar felizes, porque todo mundo ia falar o quê? Eu amo também. Tem aquele personagem que ia falar assim: estou tirando nota 10. Porque quem aqui levantaria a mão para falar: eu não amo nada nem ninguém? Como todo mundo ama alguma coisa, pelo menos o cachorro, não é? Todo mundo ia se sentir salvo, ia se sentir o máximo, porque amar eu também amo, então eu estou bem. Só que sabendo disso, Jesus, antes de partir para a sua última jornada em Jerusalém, reunindo apenas os discípulos, disse para eles e para nós: vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros. Mudou alguma coisa esse mandamento? Isso foi conhecido como o novo mandamento. Amai-vos uns aos outros mudou alguma coisa do mandamento original? Basicamente a mesma coisa, mas ele acrescentou 4 palavras ao final: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando ele coloca a si mesmo, 4 palavrinhas. Quando ele coloca a si mesmo como parâmetro de amor, o convite muda totalmente.
Você que achava que estava tirando 10, puxa, já estava até passando de ano, achava que amava. Esse é o convite de hoje, que a gente analise o nosso amor, não o amor pensado, não o amor dito, mas o amor praticado. Que amor é esse que a gente pratica nas nossas vidas, nas nossas orações, nos nossos casamentos, nas nossas famílias? Tem gente que ama mais o carro do que os filhos. Chega final de semana, que seria aquele tempo de ficar com os filhos, o cara passa o fim de semana todo lavando o carro, encerando o carro, arrumando. Tudo bem, se for mais com alguém também que tem essa prática, não quero ofender ninguém. Você tem mais o resto da semana, pelo menos, para fazer lição com seu filho, contar a história para ele antes de dormir, conversar sobre os fatos da vida. Pode cuidar do seu carro, não tem problema nenhum. Mas, se o seu único espaço for o final de semana, meu amigo, Jesus não falou: amai os vossos carros sobre todas as coisas. Há muito tempo nós temos vivido essa prática de amor distorcido. Perceber cada momento da vida como um convite ao amor. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, muito menos para cada um de vocês, porque cada um de nós vai ter uma situação específica. Mas a minha maneira de ver a vida, eu tenho tentado me treinar dessa maneira, é que cada situação que surge para você é um convite ao amor. E a mulher saindo de casa se depara com uma senhorinha bem idosa que fala, olha para ela e fala assim: bom dia. E a mulher se apavora, fala assim: meu Deus, de onde eu conheço essa pessoa? Não consigo lembrar. E fica com uma cara que a senhora já percebe, lê o pensamento dela praticamente para falar assim: não, a senhora não me conhece, mas é que eu venho de uma cidade, e eu venho de um tempo também, não falou ela, mas ela falou: eu venho de uma cidade em que todo mundo falava bom dia um para o outro. A senhora não me conhece, não precisa ficar apavorada. Nós, a cada momento, a cada situação que surge, a cada coisa que você faz, está lá a programação mental de Jesus para te oferecer. Devo fazer isso ou não devo? A pergunta seria: é certo? É bom? É justo para você e para todos? Se for, pode fazer. Se for certo, bom e justo apenas para os seus, não pode, não é o melhor. Se for certo, bom e justo só para você e nem para os seus é bom, piorou ainda mais. Porque o orgulho e o egoísmo são a base de todo o mal na terra, disseram os espíritos para Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. A base de todas as guerras, de todas as disputas, de todo o preconceito, de toda a perseguição, de toda a violência é primeiro eu. Primeiro eu. Não dá para perceber isso? Primeiro eu. Nós não estamos isentos disso. Nós precisamos analisar as nossas vidas, o quanto nós trazemos ainda de egoísmo, aceitar que somos ainda egoístas e que algumas situações nos tornam especialmente egoístas. Eu já joguei bola com juízes, promotores, empresários da cidade, que eram pessoas maravilhosas, muito corteses fora do campo. Quando entravam no campo de futebol, você via dois velhinhos se batendo. Dois velhinhos, sabe, cabelo branco, bem velhinho já, dois brigando entre si, assim, rolando no chão. Pode um negócio desse? Existem muitas situações que te tiram do sério e que te revelam, para além do personagem social, quem é você, a quantas anda o teu amor. Estude-se. Ou, receita primordial de Jesus:
vigie-se. Essa é a receita mais curta e mais prática de Jesus que eu conheço. Que a gente vigie os nossos próprios pensamentos, nossos próprios sentimentos, as nossas intenções e a nossa atitude em todas as coisas. E quando eu perceber que o nível está caindo, o nível dos nossos pensamentos e sentimentos está caindo, está mesquinhando, está fechando no egoísmo, a gente precisa fazer o quê? Vigiai e orai. Aí você, com a oração, você eleva o teu padrão vibracional e abre o seu coração e abre a sua mente para o seu anjo da guarda, para os espíritos protetores, para todas as forças universais que querem te apoiar há muito tempo e que você está fechado para elas. Vigiemos, observemos com carinho, sem querer nos punir, mas com constância, com acuidade, com atenção. Quem somos nós? O que nós estamos pensando, sentindo, falando e fazendo. São as 4 manifestações da alma humana: o pensamento, o sentimento, as palavras e as ações. Se a gente vigiando isso, vigiando as nossas intenções, a gente conseguir perceber quando baixar o padrão, você precisa ter um arsenal de orações para o que eleva o teu pensamento. Tenha no seu celular músicas que te elevam a vibração, orações que elevem a tua vibração, fotos, se você gosta de Maria, tenha uma bela imagem de Maria no seu celular. Se você gosta de Jesus, se você gosta de animais e de plantas, tenha arsenal, tenha ferramentas que ajudem você a se elevar, porque o mundo oferece muita coisa para você abaixar. Se você não tiver o que te eleva, você vai ser mais um dentro do mundo, mais uma folhinha a ser atirada na enxurrada de pessimismo e de negativismo que tem caracterizado a terra. Vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Boa noite a todos, muito obrigado.